No capítulo 48, Samuel trata de médiuns irresponsáveis. E aí eu gostaria que cada um pensasse o que seria para si médium irresponsável. O que é que cada um de vocês colocaria aí na conta de médium irresponsável? Pensem. Seria o médium que fizesse o quê? Ou deixasse de fazer o quê? Conseguiram pensar? Tem aí. Diga. Que não respeite a hora de chegar, que não tenha. Sim. Sim. Que falte bastante. Ok. Hein? Que? Se alimenta muito, que come muito, que trabalha muito. Que? Então, olha, Samuel coloca aí no texto que o médium responsável é o que não quer assumir responsabilidade com as coisas espirituais. E é isso de forma genérica que vocês, então, foram pontuando aí de forma particular. Que coisas, né? Que ações, que omissões são indicadores dessa falta de responsabilidade com as coisas espirituais. Quando a gente sabe o que precisa ser feito, ou o que deve ser feito para que a gente consiga uma maior sintonia com a espiritualidade, para que o trabalho ocorra da melhor forma e a gente vai deixando a coisa caminhar, né? A gente podia dizer, olha, eu vou empurrando com a barriga aí as situações. Então, ele chama a atenção que essas pessoas que são irresponsáveis com o trato da mediunidade podem ser absolutamente responsáveis no trabalho, em família, né? E aí com sua família primária, irmão, pai, mãe, o quê? Com o cônjuge, se for o caso, e nas suas outras relações. Só que, olha bem, então, eu não compro horário, eu não venho ao trabalho quando deveria vir. Eu digo que eu faço um trabalho voluntário, né? A gente já falou disso aqui em outra oportunidade, e porque é um trabalho voluntário, eu não tenho obrigação, eu vou se eu quiser. E é preciso a gente entender que, a partir do momento que a gente assume a atividade, é um trabalho voluntário, beleza. Mas eu assumi, esse passa a ser um trabalho meu. E se eu não vou dar conta, é preciso que eu deixe bem claro. Tipo, tem reunião toda semana. Você não pode vir toda semana. Você pode vir de 15 em 15 dias. Então, assuma o compromisso de 15 em 15 dias. Porque a espiritualidade e a equipe encarnada sabem os dias em que poderão contar com você. Agora, imagine que está tudo pronto. A espiritualidade está contando com você, né? A casa tem, sei lá, 4 médiuns, 3 médiuns, 2 médiuns, enfim, quantos sejam. E na hora de vir para o trabalho, você diz, tem fulano e fulano que vão hoje, eu não vou não. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, o compromisso está firmado. E a gente precisa se dispor a cumpri-lo. Por quê? Porque a espiritualidade vai contar com a nossa participação. Então, aí Samuel nos faz o seguinte questionamento. Por que não se consegue assumir compromissos com as tarefas espirituais, inclusive a mediunidade? E ele sugere aí, né, nos oferece resposta, fuga ou comodidade. E
E se esse é o nosso caso, ou o caso de pessoas com quem nós convivemos, vale não que a gente aponte, olha, mas que a gente leve a própria pessoa a refletir. Se for o caso de fuga, do que você está fugindo? Qual é o enfrentamento que você não quer fazer? Comodidade. Comodidade leva alguém a crescimento? Não. Quando está tudo muito bom, tudo muito paradinho, tudo muito tranquilo, a gente tende a uma acomodação. E essa acomodação não é saudável, não é salutar espiritualmente, porque não nos sacode, não nos permite, por exemplo, fazer análises e reflexões que fazemos, talvez em função da nossa condição espiritual, quando a gente está passando por alguma turbulência. A gente se move mais espiritualmente quando as coisas não estão tão bem do que quando está tudo tranquilo. E aí, o nosso equívoco de achar que essa tranquilidade significa, olha, está tudo bom na minha vida. Pode estar tudo muito complicado. Por quê? Porque está tudo estagnado. Olha para a água parada, o que é que faz? É saudável a água parada? A água precisa de movimento. Precisa ser oxigenada sempre para ter vida, né? Como a gente. Então, assim, ontem eu fiz referência a isso. Chegar num centro e a pessoa dizer para a gente que não tem uma mediúnica. Por quê? Porque não tem doutrinador. E não tem doutrinador por quê? Porque os possíveis doutrinadores dizem, mas para ser doutrinador, eu tenho que começar a fazer aquilo que a doutrina espírita espera de mim. Eu tenho que me corrigir nas minhas dificuldades. Oi. Então, eu não quero fazer isso. Eu não quero deixar de fazer coisas que são equivocadas, que eu identifico como equivocadas. E eu não quero chegar na reunião e que o Espírito aponte, olha, você faz ou você deixa de fazer. Vale a gente entender que nós, né, não vamos mudar da noite para o dia. Mas é preciso que haja um esforço. Olha, eu ainda faço determinadas coisas que eu poderia estar deixando de fazer, ou poderia deixar de fazer radicalmente. Você consegue deixar de fazer radicalmente? Não. Você está fazendo esforço para deixar? Estou. Então já está de bom tamanho. Porque é esse esforço e esse conseguir, que parece passo de formiguinha, que efetivamente vai nos permitir uma consolidação dessas mudanças. Porque olha o slide que a gente colocou antes, construção. Né? Eu me lembro de um aluno que eu tive, era um menino que dava muito trabalho e que grande parte dos professores achavam que era um problema enorme. E é um menino que eu tenho guardado no coração até hoje, e da turma dele, eu me lembro dele. Primeira vez, né, que ele aprontou, e aprontou sério. Pegou um colega e bateu, moeu a criatura lá. E eu chamei na minha sala e falava, e ele não se permitia ouvir. E eu chamei a mãe dele, nós duas juntas, sentadas, conversando, e ele não aceitava que ele estava errado. Foi uma semana, 2 semanas de conversa para ele começar a calar e ouvir o que a gente estava dizendo, porque ele não permitia. E a partir dali, o trabalho que a gente foi fazendo. No outro dia, num outro momento, meses depois, ele, de novo, meteu a mão num colega. E aí chegou na minha sala e disse, já sei que você vai brigar comigo de novo. Mas ele fazia as coisas e assumia. Eu bati em fulano ali, ninguém tinha visto, ele que foi, ele que disse que tinha batido no menino e tal. E aí já chegou na condição de, olha, eu fiz errado de novo. Apesar da gente ter conversado esse tempo todo, eu bati novamente, porque ele me irritou por isso. Tá bom. E aí, num outro momento, ele de novo pegou alguém, jogou no chão
e quando ia dar um murro na pessoa, passou alguém da coordenação. E ele segurou o soco, ajudou a pessoa a se levantar e foi para a minha sala. E disse, eu não presto. Eu ia fazer de novo. E você não fez por quê? Porque fulana passou ali, eu vi, ela olhou para mim, eu consegui segurar o murro no ar, e aí não fiz. E eu falava para ele, eu disse, você presta. Você é um ótimo garoto. Toda vez que você está brigando, você briga porque outras pessoas estão desrespeitando. Você só não sabe o jeito certo de pedir às pessoas que respeitem os mais fracos. Então, por exemplo, você vê alguém agredindo uma colega e você vai lá e, ao invés de falar, você agride, porque o cara... E observe o seu crescimento. A primeira vez que eu falei com você, mais de 2 semanas para você parar, para ouvir o que eu estava dizendo e começar a me dar alguma razão. Da segunda vez, você não esperou, não se escondeu, não achou que estava certo. Você mesmo veio, bateu no colega, mas veio na minha sala e disse, eu fiz errado. Da terceira vez, você teve um impulso de bater e segurou. Tem um crescimento? Tem. E ele dizia, mas ninguém cresce assim, num pulo, num salto. A mudança que vai se efetivando dentro da gente, ela é gradual. É preciso que a gente veja isso, e se a gente vê isso, precisa que haja em nós já essa disposição de assumir os compromissos. Porque se o outro me diz, você está falando, mas não é, você diz, eu posso não ser, mas eu estou na busca de. E se essa coisa é sincera dentro de nós, está valendo. Aí Samuel nos chama a atenção para a responsabilidade espiritual. Olha, e eu botei as 2 setinhas aí, indicando essa verticalidade, né, do crescimento, a transcendência. Olha, responsabilizar-se espiritualmente significa o quê? Mudar a própria estrutura. O que eu percebo em mim não está legal, não é isso que eu quero. Vamos lá. Através do autoconhecimento, da busca de ajuda, eu preciso de ajuda de alguém, procure alguém. Eu preciso de terapeuta, procure o terapeuta. Eu não posso pagar um terapeuta, um psicólogo. As casas espíritas oferecem um atendimento fraterno. Olha, não tem, mas tem alguém da sua confiança com quem você possa se abrir e conversar? Busque essa pessoa. Evoluir por opção. Faça a opção. Escolha melhorar. Abraçar a causa. Por que a gente se abriu para a doutrina espírita? Ela nos oferece algo novo? O que ela oferece é bom? E por que a gente insiste em ficar acanhado como se estivéssemos errados ou fazendo alguma coisa errada? Por que a gente, às vezes, tem vergonha de dizer, eu sou espírita? Deixar os mortos serem enterrados pelos próprios mortos. Permitir que a espiritualidade cuide daqueles que retornam à espiritualidade. E, às vezes, a gente fica tentando mantê-los todos aqui. Né? Se pensarmos em nascimento e desencarnação, nessa perspectiva de que, quando alguém nasce, o que a gente faz? A gente acolhe com felicidade. Quando alguém desencarna, o que deve acontecer lá? Esse mesmo acolhimento. E a gente, então, permite que quem vá passe a viver o seu novo momento, do mesmo jeito que quem vem para cá passa a viver um novo momento existencial. Matar o homem velho para o novo nascer. Só nós podemos fazer isso conosco. E, como está dito ali, é uma opção. É um querer. Às vezes o Dr. Hans faz um procedimento em alguém lá
né? A pessoa vai na busca do atendimento espiritual, ele faz aquele procedimento e diz, olha, só vai continuar doente se escolher ficar doente, se fizer essa opção. Porque o que precisava ser feito, o que dependia da gente, está feito agora, só depende dele, ou só depende dela. E às vezes a gente opta por minha doença, meu problema, a gente já chama da gente e a gente fica querendo e buscando, como se a gente sentisse falta dessas situações que nos põem para baixo. E aí, em contrapartida, responsabilidades materiais. Quais são essas? Olha, fazer buscando o retorno imediato. A gente ainda se percebe assim? Que retorno é esse que a gente ainda quer? Pode não ser o retorno financeiro, pode ser os louros, o aplauso, a visibilidade. Querer que as pessoas nos reconheçam. Aquisições temporárias, isso é importante para a gente. E o que seriam, na nossa vida, essas aquisições temporárias? Cada um de vocês vai pensar em algo. Olha, isso aqui me deixaria feliz ou me deixa feliz nesse momento. E isso que é temporário, que não faz parte de mim, que eu não tenho como levar comigo, é mais importante do que aquela aquisição que me fará mudar de patamar espiritual? Fuga do constrangimento público. O que pode ser para mim esse constrangimento público? Às vezes, por mais estranho que pareça, algumas pessoas se sentem constrangidas, por exemplo, de estar num ambiente social, de ser oferecido uma bebida e dizer, eu não bebo. Porque socialmente é bom que a gente beba. Às vezes, o constrangimento é você admitir que não leva vantagem sobre os outros. O constrangimento, acho que eu já referi isso aqui, é você ir a um supermercado para devolver R$20 que veio errado no troco, como eu já fiz, e o gerente do supermercado olhou para mim como se eu fosse um imbecil. Tipo, como se eu quisesse esperando o que é que viria depois do meu gesto de devolver o dinheiro. Porque aquilo era absolutamente inusitado. Se a gente se constrange com as coisas que para nós são valores, eu estou deixando que esses valores materiais sobrepujem aquilo que eu sei que é sincero e que é verdadeiro, e eu acabo me encolhendo. Quando a ação do outro, né, o escárnio do outro, que não sabe o que é doutrina espírita, a chacota do outro, me fazem calar ou encolher, o que é que eu estou valorizando? Olha, eu não vou falar em determinado lugar porque você é chamado a um culto ecumênico, né? Me lembrei disso aqui, uma situação que eu vivi na faculdade. Você chega e visivelmente o culto foi preparado pelo grupo evangélico, porque todas as canções são evangélicas, tudo que está escrito, todas as mensagens está naquela forma, né, característica de uma vertente evangélica e tal. Então, aí o padre vai falar, as pessoas ouvem o padre. Primeiro, na verdade, assim, primeiro fala o pastor. Aí o pastor vai e fala, todo mundo acolhe, né? Muito bem o pastor. Aí vai falar o padre. E as pessoas acolhem respeitosamente o padre, porque é católico e evangélico, tudo bem. E aí a pessoa, então, mestre de cerimônia, chama representante espírita. O que é que as pessoas fazem? Uma linha de frente enorme.
todos se viram como se já fosse, certamente era, previamente combinado, formando pares, 2 a 2. Um se vira para o outro e começam a conversar. Para dizer para você, olha, o que você traz aqui a gente não quer ouvir. E a proposta da gente, a escolha da gente é sempre nesses momentos, não de disseminar nenhum tipo de discórdia, mas de fazer com que as pessoas percebam a grande mensagem. E a grande mensagem é a mensagem do Evangelho. Então, quando você começa a falar do Evangelho, começa a falar de Jesus, começa a falar desse Evangelho vivo que precisa estar dentro de nós, as pessoas que estão viradinhas, deixando você lá, aí elas começam a olhar, aí uma olha para a outra, aí olha para você de novo, aí olha para a outra, aí começa a se virar, e de repente está todo mundo ali, atento, prestando atenção ao que você está dizendo, e você está dizendo a elas, doutrina espírita é isso. E é dessa forma, como eu dizia antes, que a gente vai conseguindo o respeito das pessoas, com o trabalho que a gente faz de acolhimento, com o fato de que todas as pessoas, de qualquer religião, vivem suas experiências espirituais. E quando elas se dão conta que o trabalho que a gente faz é um trabalho sério, elas buscam a casa espírita também para receber orientação. Já recebemos na casa, lá no centro, por exemplo, a esposa de um pastor uma vez, que ela tinha evidência, via o que é que estava acontecendo, ouvia o que os pastores diziam como atribuição ali das curas, e ela dizia, não é nada disso, eu estou vendo o que é que acontece. E disse, eu vim aqui porque eu quero que vocês me expliquem o que é aquilo que eu vejo. E a gente explicou, olha, tudo explicado, está entendendo, estou. Pronto, agora você vai lá para a sua igreja e consegue ajudar, sabendo manipular aquela energia, aquele ectoplasma, o que você vê, compreendendo o que está acontecendo ali. Porque esse trabalho é um trabalho que vai acontecer em todo lugar. Então, não se expor à vergonha e cobranças externas. Como é que a gente vai? Esse medo, não é? Olha, quais são as nossas responsabilidades? Então, fugir desse constrangimento público, não se expor a vergonhas e cobranças externas. Essa vergonha pode ser a vergonha do outro, se o que eu estou fazendo é certo. Essa vergonha seria minha, na medida em que eu meto os pés pelas mãos e faço o que eu não deva. Vale a gente pensar nisso, dentre tantas outras coisas. Muito bem. Então, Samuel diz, lembremos, uma atividade profissional exercida com seriedade permite a possibilidade de espiritualização através do exercício interior e do autoconhecimento. Então, possibilidade de espiritualização através do exercício interior e do autoconhecimento. Isso de que a gente falava, e que a gente conversava ali há pouco. Eu não tenho que me preocupar com quem poderia estar aqui. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos nos preocupar, cada um de nós, com quem está aqui, e mais especificamente conosco. Olha, eu me preocupo comigo, com o meu chamado. E de que forma isso que eu estou ouvindo aqui pode me ajudar. E eu digo às vezes que a gente espera ir a uma reunião espírita e ouvir alguma coisa nova. E não é a coisa nova que eu vou ouvir. É o momento em que eu estou para ouvir aquilo que eu já ouvi tantas vezes e que eu ouço de forma diferente naquele dia. Olha, eu já ouvi isso tantas vezes e hoje me tocou. É isso, porque é esse exercício interior e é esse trabalho de autoconhecimento que vai fazer a gente sair do lugar. E para isso, eu não preciso de holofote nenhum. Para isso, eu não preciso de aplausos. Não preciso que o outro saiba. É meu.
quando eu dou esse salto interno, isso se revela no meu trato com as pessoas, no meu jeito de responder às pessoas, no meu trabalho, por exemplo, na reunião mediúnica. Por quê? Porque a minha intuição se aguça melhor, porque eu me percebo numa sintonia maior, porque eu me dou conta de que essa proximidade com a espiritualidade eu estou conseguindo. Às vezes a gente se afasta um pouquinho e às vezes a gente está mais próximo. E a ideia é que a gente busque sempre estar mais próximo. Numa atividade, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, que os outros podem não perceber, mas que a gente percebe. E é isso que conta. Certo? Então, aí, meu tempo, não sei, eu acho que terminou, né? E acho que está de bom tamanho. Aí, é você agora, Coutinho? Perguntas e respostas. Então, vamos lá. Hein? Não, tá bom, está de bom tamanho. Aí eu acho que a mensagem final para isso é essa mensagem de exercício interno e de autoconhecimento, para que a gente saia dessa categoria dos irresponsáveis e que a gente seja as pessoas com quem a espiritualidade possa contar. É isso aí.